Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui, né, ao módulo 4, né? Estamos falando aqui de traps. A gente dividiu, né, os traps em três tipos, né? Tá? Um trap, gap trap, em gaps de reversão, gap de continuidade, tá? Então já só retomando, né? Gap trap é o gap de abertura, né? Ele precisa abrir já numa região de interesse, pode ser a máxima do dia anterior, né? Que eu deixei plotado aqui, ou a mínima do dia anterior, né? Como essa movimentação aqui, tá? Esse seria o gap trap. Então ele precisa de um gap de abertura, né? Abrir numa região de interesse, numa região que seja importante. E você observe, por exemplo, que ele fure, né, essa região, tá? E que ele volte, preferencialmente, né, feche dentro dela. E a próxima barra, né, seja uma barra de reversão, né, uma boa barra de reversão. Não pode ser uma boa barra de dúvida, né, pessoal? Não pode ser isso aqui, né, a barra de que vai te complementar a ideia de sair vendendo, tá? Então ele precisa, né, de um gap, uma abertura. Né? Uma outra ideia seria, né, que ele venha, né, por exemplo, faça o rompimento, né, real dessa região, rompimento real não, né, feche fora, né, dessa região, tá? E que a próxima barra em si, né, reverta essa movimentação, tá? Isso aqui, segundo Oliver Vélez, né, é um Bull 180, né, o Paul Brooks também trabalha reversão de duas barras, só que em cima de uma região de interesse. Então você percebe que nesse tipo de região, na verdade, só e somente nesse tipo de região é que ficam, né, pessoas armadilhadas, porque é uma região importante. E se essa região aqui começa a ter uma reversão, né, começa a ter uma mudança, né, na direção, isso armadilha muita gente, né, e muitas pessoas vão ter que estopar. Quem não se ligou que estava, por exemplo, comprando bastante alto uma movimentação, né, fica armadilhado, por exemplo, por essa segunda barra aqui, tá? E provavelmente vai ter que sair do trade, né, com prejuízo, né? Entender que teve esse prejuízo e tem que sair desse trade, né, assim que possível, né, o mais rápido possível, tá? Aí falamos também de traps, né, de reversão, tá? Trap de reversão, ele ocorre muito em topo duplo, né? Você tem já uma região também de interesse. E essa movimentação aqui, né, poderia ser se o preço não tivesse, né, aqui a gente está tratando como um gap, né, aquele gap que abre lá em cima já, próximo da região de interesse, mas se o preço vem subindo até aqui, deixa esse padrão aqui, né, a gente começa a ter um gap, né, de reversão numa região de interesse por volume, por exemplo. Aqui embaixo, né, isso aqui a gente tinha tratado, né, isso aqui é a mínima do dia anterior, tá, pessoal? Então a mínima do dia anterior, o preço chega, ele rompe levemente essa região, volta e fecha aqui dentro. Opa, interessante, próxima barra, confirma o interesse comprador, né? Realização de lucro também por parte dos vendidos, já era uma terceira perna, né? Aqui já era uma wedge, tá? Uma wedge parabólica, como foi falado, e o preço, né, acaba desenvolvendo muito bem, tá? Então, trap de reversão. E o trap de continuidade foi o que a gente viu menos, né? Até então, a gente vai trabalhar ele agora. E o que seria o trap de continuidade, pessoal? O trap de continuidade, ele também é uma armadilha, né? Para quem, por exemplo, está entrando tarde numa movimentação de venda. Né? Aqui, de certa forma, né, não dá para a gente considerar porque não foi tão legal, mas se vocês observarem essa movimentação aqui, tá? Dessa sombra aqui, né, essas sombras são vendedores. Tá? Então vocês têm que colocar na cabeça de vocês que cada candle é sempre uma luta entre compradores e vendedores. Né? Conforme ele for fechar, né, ele vai ter um ganhador e um perdedor. E em determinado momento, os vendedores entraram vendendo a partir da abertura dessa barra
até aqui, acreditando que, por exemplo, essa movimentação, por exemplo, seria uma nova reversão similar a essa aqui, tá? Né, um big up, né? Uma grande subida, grande pernada de alta, e que poderia ter um big down, uma grande descida, né? Pensando numa lateralidade. Então, alguns vendidos ficaram frustrados aqui nessa região, tá? Então, aqui seria um trap de continuidade. Por quê? Porque, na verdade, ele está fazendo um pullback, né? Um pullback nessa região aqui, que não chegou nem acho que em 38.2, né? Eu acredito, salvo engano, 38.2 está por aqui. Ele fez um pullback na média móvel de 50 e voltou a subir. Então aqui seria, né, vendidos presos num trap de continuidade de um pullback na MM50, tá? Vamos ver mais exemplos aqui. Aqui, pessoal. Aqui a gente tem, né, um trap, tá? De reversão, beleza? Por que de reversão? Porque ele chega nessa região aqui de volume, já estava plotado aqui no gráfico, era uma região de interesse. Ele chega até essa região e a próxima barra reverte a movimentação, tá? A barra seguinte já reverteu a movimentação, né? Dá para entrar já na próxima barra, né? Buscando uma movimentação de baixa aqui, né? Cerca de 400 pontos, tá? Isso só em região de interesse, tá, pessoal? A gente tem que ter aqui embaixo, ó, se tivesse acontecido de chegar nessa mesma região, teria sido interessante. A gente tem algum outro fator que dentro dessa movimentação aqui, isso aqui seria um trap? Não, eu não tenho. Talvez um outro trader tenha. Talvez se você puxar aqui uma wedge, pensando numa wedge parabólica, né? Tá? Mas eu preferiria uma movimentação um pouco maior. Mas teve também, né? Uma puxada, uma segunda puxada e uma terceira puxada, né? E teve uma reversão na barra seguinte. Então até, olhando agora, até faz sentido, né? Porque ele chega, fecha, a barra seguinte já reverte a movimentação. Então ainda assim aqui tem pessoas, né, frustradas nessa movimentação de baixa, que foi frustrada pela movimentação dessa barra de alta, tá? Então tem pessoas presas aqui nessa movimentação e que em algum momento terão, né, que estopar ou terão que escalar a sua posição aqui para tentar sair no 0 a 0 aqui nessa movimentação, tá? E aqui um outro exemplo de trap de continuidade, pessoal. Aqui é mais ou menos aquela mesma movimentação, né, que a gente viu lá. Aqui agora você tem, né, tendência, você tem o alinhamento das médias, tá? O preço está trabalhando aqui de um lado só das médias, ganhou até um Fab 4 aqui no intraday, né? A partir desse primeiro pullback aqui, tá? E aqui, né, nessa barra aqui ficou um pouco mais evidente, né, essa movimentação, né, de pessoas presas, tá? Quem entrou tardiamente, por exemplo, na venda, pessoal, começou a entrar nessa venda aqui, tá? E essas pessoas aqui que acreditaram nessa movimentação de venda, o que elas esperavam? Elas esperavam a continuidade da movimentação de baixo. Correto? Quando você vende, você quer ver a continuidade da movimentação. Aí o preço volta e fecha bem aqui, tá? Fecha ainda praticamente dentro da mínima do candle anterior, né? Quase como um inside candle ali, né? Uma sobreposição de barras. E toda essa volta aqui é a presença dos compradores, tá? E isso aqui é a armadilha, os vendidos, num trap de continuidade, tá? É um PC? Claro que é um PC. Só que além de um PC, né, ele tira, né, a esperança dos vendidos quando começa a ter esse tipo de barra aqui. E o stop dos vendidos é uma compra e isso acelera a movimentação de alta, tá? E aqui não tinha nem o que fazer, nem escalar, nem nada, né? Você já tinha as médias alinhadas, ia subir. Então se você começa a vender mais alto aqui, tentando melhorar seu médio, você vai tomar um stop muito maior, né? Tá? Então o ideal é que se você entrou vendido numa movimentação dessa, né, você perca todas as suas esperanças depois dessa barra. Você tem um gatilho de compra dentro de um cenário altista, né, dentro de um excelente alinhamento, onde médias, né, estão atuando como, né, suportes à sua movimentação, né. Então para isso daqui romper, ele precisaria romper a 20, a 50, a 200, a VWAP, então tem bastante barreira aqui embaixo, tá? Te ajudando aqui a manter, por exemplo, tua entrada aqui e o teu stop seguro aqui, tá?
Então é aquilo que eu falei, quando você está de fora, se você não vendeu nessa barra, não está trabalhando com esperança nem nada, normalmente você já ia perceber que isso aqui é uma puta de uma frustração, tá? Para os vendidos, puta de um movimento frustrado para os vendidos, por quê? E o que os vendidos querem? Eles querem que tenha um rompimento, por exemplo, desse pivô de baixo aqui. Para quê? Porque um rompimento, né, costuma acelerar, né, a movimentação do preço, pois ele pegaria o stop dos comprados, né, de quem está comprando nessa barra aqui, quem está comprando alto aqui nessa outra barra, tá? Então ele muito provavelmente ele ativaria muitos stops aqui se ele chega a romper, por exemplo, essa região, romper com movimento real, né? Então isso aqui seria o trap de continuidade. É um PC? É. Só que além de um PC, né, é um trap de continuidade, porque ele frustra os vendidos nessa região, né, assim que vem o desenvolvimento dessa movimentação de alta. Beleza? Vamos ver aqui o que mais que a gente deixou marcado. Aqui, pessoal, né? Aqui, ó, você tinha abertura, tá? Você teve abertura aqui nessa região. Ele volta, né? Ensaia inicialmente um PC aqui como uma boa barra de ignição, tá? Depois ele volta, né, a subir. Subida difícil, né, pessoal? Sem gap, né? Você está vendo só sobreposição de barras. Então isso aqui ainda não te indica ainda que tem uma boa chance de você ter que subir, né? Você quer ver uma subida limpa quando você está vendo uma tendência, né, uma movimentação mais forte. Tem mais impacto, não uma barra que fecha com mais sombra do que o seu corpo, né? Depois um doji, depois uma outra barra de dúvida, tá? Então você vai avaliando barra a barra. Essa é a ideia do All Brooks, né? Você vê o que cada barra está te contando, né? Então isso auxilia bastante. Aqui, pessoal, a mínima do dia anterior, tá? É o prior coach de mínima do dia anterior. Então o preço chega na mínima do dia anterior, ele rompe a mínima do dia anterior, volta e fecha aqui dentro. A próxima barra, ela sai como uma barra de ignição, tá vendo? Ela reverte toda a barra anterior, né? Ela reverte as últimas 3 barras, inclusive, tá? Dando gatilho de compra, entrada aqui, stop aqui em cima, né? E pegaria muitos pontos para baixo ali, tá? Então, aqui seria um trap na mínima do dia anterior, tá? E você teria a possibilidade de pegar toda essa movimentação de baixo aqui, tá? Aqui tem uma wedge, né? Uma wedgezinha aqui, onde deu uma pequena lateralizada, né? E voltou a subir. Aqui, pessoal, aqui ele testa a região e a próxima barra já volta mais do que dava para entrar depois, né? Somando essas duas barras aqui dá uma pontuação que não dá para a gente pensar em realizar a entrada aqui embaixo, assim, sabe? Apesar de ter um pouco de continuidade, tinha a mínima aqui anterior aqui, né? A mínima anterior aqui, ó, tá? É meio complicado você entrar, porque isso daqui também poderia ser, né, um novo trap, né? Poderia levar essa movimentação para cima, né, pensando numa lateralidade, tá? Veio um pouco abaixo. Dentro dessa movimentação aqui, tá? Você viu o preço vir testar a região, ele volta, olha o tamanho do pavio, né? Praticamente metade pavio, metade corpo. E a próxima barra em si já reverte o movimento. Não tinha alinhamento para subir também, tá, pessoal? Sempre prestem atenção no alinhamento das médias quando estiverem estudando. Fica mais tranquilo de vocês evitarem aquela dúvida, né, de que o preço vai sair daqui e vai subir rasgando de uma vez, né? Provavelmente ele volte, faz um pullback. Então, se você se posicionou mal, se você está analisando friamente as coisas, muitas vezes você ajustando, se você não entrou no pior momento do trade, né, exatamente no trap, né, ali na pior movimentação, digamos que você está comprado aqui, aí realmente não tem o que fazer, né? Teve esse fechamento aqui, é melhor você já sair da operação, tá? Eu espero que vocês não façam isso, tá? Até porque vocês têm um indicador aqui para não fazer mesmo isso, né? Isso aqui é uma resistência, você não vai entrar na cara de uma resistência comprada. Se você entrar vendido aqui, tudo bem. Aí você está atuando, né, pensando dentro de uma lateralidade, está atuando de forma inteligente, né? Era uma nova máxima, né? Você está atuando dentro da literatura, né? De que em lateralidade novas máximas tendem a falhar, tá? Mesma coisa se repetiu aqui, tá, pessoal? O que acontece? O preço tenta romper a região, né? Chega aqui acima, né? Volta,
O que faltou para isso ter que ser um novo trap? Uma nova barra de reversão como essa aqui. Tá? Uma barra que revertesse ela, tá? Fechasse próximo da sua mínima aqui. E onde que acontece isso novamente? Aqui, tá, pessoal? Aqui você tem, né, a movimentação completa, barra 85, ela rompe a região, volta, fecha aqui dentro. Além disso, faz uma nova máxima, faz uma micro edge aqui também, tá? Juntando já informações. Aqui tem uma micro edge, acredito que vocês consigam ver. Deixa eu marcar ela aqui para ficar mais. Tá. Você tem aqui uma micro edge, né? E aqui, né, você tem a barra que reverte a movimentação anterior, paga, né, uma boa pontuação aqui, né? Pagou cerca de 480 pontos, tá? Então esse aqui é o trap, tá, pessoal? Essas regiões de armadilha que armadilham as pessoas, tá? E elas precisam estopar em algum momento. E o stop acelera a movimentação contrária do preço, tá? Aqui foi um dia de tendência, né? O único trap que tem aqui, tá? É esse aqui. O mais visível aqui, né? É um trap aqui na região dessa wedge aqui, tá? Aqui, tá, pessoal? Aqui forma uma wedge, tá? Tá ligando a máxima do dia com esse topo e essa outra região aqui, tá? É isso aqui, beleza? Então essa barra ela vem, ela até fecha um pouco fora da wedge, a barra seguinte volta, né, para dentro da movimentação da wedge, a outra barra praticamente reverte mais do que 60%, tá, da barra anterior aqui, né? Então seria uma entrada inteligente, pensando em continuidade, pensando na falha dessa movimentação, pensando em comprados presos nessa movimentação que vão precisar estopar, né, essa movimentação, e o stop dessa movimentação acelera toda uma movimentação de queda, tá, pessoal? Vamos ver mais um dia aqui. Aqui tem mais uma wedge, né? Outra wedge, ó. Mais uma wedge, né? Ele tenta fazer essa movimentação aqui de baixo, não rompe, né, levemente a região com esses dois candles aqui, e logo em seguida você tem, né, uma boa movimentação de alta aqui. Aqui você tem mais uma movimentação de wedge de novo, né, pessoal? Wedges são muito interessantes quando elas esticam muito das médias, tá? Aqui para mim é um gap trap, tá? É um gap trap que ocorreu já na própria barra, né? É um gap trap de wedge, tá? Ele tenta romper a máxima do dia anterior, né, que é essa movimentação aqui, e além de tentar romper a máxima do dia anterior, né, ele tenta romper uma wedge. Então, para mim, isso aqui é uma movimentação fantástica, por exemplo, para você pegar, por exemplo, num minuto, você entra por aqui, então você fica com o stop aqui em cima, né, num minuto acabou tendo um gatilho aqui em cima, né, aqui próximo, era uma falha, né, dessa movimentação, falha de continuidade, tá? Como fecha já a primeira barra, as duas primeiras barras de um minuto já tinha fechado no negativo, né? Foi interessante essa entrada aqui, né? Pegar uma boa, duas pernas aqui pelo menos de baixa, né? Teve bem tranquilo aqui essa movimentação. Aqui se você está entrando comprado, né? Você estaria entrando comprado na cara de uma wedge, tá? Eu espero que vocês não façam isso. Até porque agora vocês já conhecem o wedge, né? Então você não aposta, né, de entrar comprado exatamente na cara, né? Se você entrar comprado aqui embaixo, beleza, para ele chegar até lá, é um bom alvo. O preço gosta, né, de atingir alvos, tá? Aí faz todo sentido, mas entrar comprado aqui, né, aí você está precisando voltar e estudar um pouco mais, né, a movimentação do preço. Ela, de certa forma, ela se repete, né? Então, quanto mais você estudar, melhor vai ser o seu desempenho, né, pessoal? Como eu falo, conhecimento aqui é poder, né? Quanto mais você sabe, quanto mais você estudou, né, melhor, né, tem a possibilidade de ser seu desempenho, né? Aqui tem uma também, tá, pessoal? Aqui, tá? A barra 56 tenta romper essa região de volume, né? A barra seguinte reverte essa movimentação e dá início a toda uma movimentação de alta, tá?
Então, se atentem, como eu falei, a essas regiões de volume, quando vocês tiverem uma boa reversão em cima delas, né? Aproveitem para fazer bons pontos nisso, né? Aqui novamente uma wedge, né, pessoal? Uma puxada, né? Outra puxada, uma terceira puxada. Essa terceira puxada já falha sozinha, né? Próxima barra reverte as outras duas barras, né? Você tem gatilho de venda aqui, né? Entrada aqui, stop aqui. Você teria a possibilidade de pegar uma boa movimentação de baixa. Aqui também estava trabalhando na máxima do dia anterior, tá? Aqui veio um pouco acima. Essa outra barra aqui, né? Ela acabou prendendo alguns vendidos aqui que precisaram estopar, né? Porque acabou vindo fazer uma máxima mais alta, né? Então, isso aqui é importante, né? Para que vocês percebam também que as movimentações elas falham. Tá? Não existe movimentação perfeita, né? A gente tenta filtrar ao máximo. Mas, por exemplo, aqui, né? Você teve aqui o movimento rompendo, né? A máxima do dia anterior. A barra seguinte volta, né? Ela deixa um pavio aqui um pouco duvidoso, né? Porque era um pavio em cima da 20, né? A possibilidade de um PC, que foi o que acabou acontecendo, né? Da hora que ela fechasse, por exemplo, abaixo da 20 aqui, ou fechasse pelo menos mais aqui em cima, né? Para te dar uma possibilidade de uma parcial na 20, né? Aqui ela fechou bem próximo, fechou bem curta para 20 já. Mas, né? A gente está trabalhando trap e isso daqui é sim um trap, né? No caso agora os vendidos acabaram ficando armadilhados, né, e tiveram que estopar a movimentação ou escalar essa movimentação, né, tá? Escalar não era interessante por quê? Porque o preço de certa forma estava alinhado, né, pessoal? É interessante você escalar em lateralização, tá? A gente vai trabalhar isso mais para frente. Ou escalar aqui, né, na wedge, né? Você tem que ser em algo que faça sentido, né? Mas não, ao meu ver, não compensava, né? Se você entrou vendido aqui e essa barra fecha dessa forma, né, compensa você já estopar isso daqui aqui. Você está vendo um clássico, um setup clássico aqui, né, um PC de compra, né, não convém você ficar contra um gatilho de compra, né, você teria que sustentar aí uma movimentação de quase 400 pontos contra você aí, acho que isso não é tão interessante, né, se você tinha um stop aqui, né, inicialmente de 230 pontos, e você vê esse fechamento aqui, você sai, né, com stop de 61. É mais barato, é mais inteligente, né? Então a gente pode antecipar algumas movimentações, a gente não precisa ficar batendo cabeça, né, achando, vai ter que ser, aí já, pelo menos não é muito meu perfil fazer isso, tá? Aqui, pessoal, né, só para finalizar, aqui você tinha essa região de mínima do dia anterior, você tinha essa região de volume, que já havia falhado uma vez aqui, e essa barra sozinha, né, ela vem fazer o trap, né? Ela vem e fecha já lá em cima, né, dando a possibilidade já de ideia, né, de que essa movimentação toda ia ter, né, um retorno de alta, tá? Não chega, né, a formar uma wedge aqui, tá? Mas ela sozinha, né, ela faz a reversão fechando como PFR, tá? Aqui em cima de novo, né, pessoal, vem acima, só que essa barra aqui ela não fecha tão legal, né? Qual aquela outra situação, né? Ela vem, toca 20 e fecha aqui em cima, então já invalida um pouco esse seu pensamento, né, do trap. Já essa outra barra aqui já deixa uma movimentação legal. Por quê? Porque ela já fecha mais perto da sua mínima. Então você está vendo a presença dos vendidos até quase o fechamento da barra, né? Mas mesmo que você entrasse, por exemplo, né, aqui, né, nessa outra barra, né, você ainda assim, mantendo seu stop aqui correto, você ainda sairia com uma pontuação, né, de lucro, tá? Aqui tem uma wedge, né? Dá pra ver. Vocês têm que treinar o olho de vocês para isso daqui também, tá? Você tinha essa máxima, uma máxima mais alta, e um novo teste na região, volta, fecha dentro da movimentação, essa outra barra aqui, volta, fecha longe, aqui é mais interessante porque está um pouco mais afastado da 20, então se você quiser defender a posição, você pode fazer uma parcialzinha aqui na 20, seu médio sobe para cá para cima, depois você acompanha isso daqui com o resto da movimentação, tá? Eu vou aproveitar os minutos finais aqui, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre time frames maiores, tá? Muitas vezes, pessoal, é interessante você fazer isso aqui, sabe? Tirar o zoom do seu gráfico, olhar, por exemplo, 60 minutos. Nos 60 minutos, o que a gente vê? A gente vê uma tendência de baixa, tá?
60 minutos a gente vê uma tendência de baixa, correto? Sem dúvidas, né? Preço trabalhando abaixo das médias, né? E nos 60 minutos também tivemos, né, uma wedge, tá? Onde foi essa wedge, Luciano? Aqui, tá? Barra 7, barra 8, né? O preço chega na região aqui na barra 5, tá? Até então, pessoal, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um trap em uma wedge, tá? Amanhã é a continuação dessa movimentação, correto? Isso daqui você só consegue ver se você for olhar os 60 minutos, tá? Então, apesar que a gente opere o 5, né, o 2, o 1, o 15, a gente precisa ter uma ideia de tendência, né, do diário, dos 60 minutos. Isso é importante para quê? Para te dar uma certa direção. Né? Por quê? Porque, ó, apesar da gente estar numa clara tendência de baixa, o que eu vejo, né, eu vejo uma puxada de baixa, vejo uma segunda puxada de baixa e vejo uma terceira puxada de baixa, tá? Então, para mim, né, dentro da minha leitura, o que eu espero, por exemplo, para amanhã? Como eu estou vendo aqui, de certa forma, um trap, nos 60 minutos eu estou vendo alguns armadilhados aqui, a barra seguinte até gerou uma pequena reversão, né? O que eu espero? Eu espero um repique até a 20 ou um repique até a 50, que é o que eu estou um pouco mais, né, ligado nessa movimentação aqui. Então amanhã eu espero, né, a possibilidade de um repique. Até mesmo pela possibilidade disso daqui ser também uma grande lateralidade, tá? Se isso é uma grande lateralidade, por exemplo, algo como um triângulo expandido, né, eu tenho boas chances de esse fundo aqui gerar uma movimentação por trap, né, por wedge, e por ter chegado, né, nos 50% do macro, tá? Então aqui você faz uma análise um pouco mais ampla. Não quer dizer que você vai operar nos 60 minutos, né? Porque nos 60 minutos você demoraria um pouco a ter gatilho, né? Mas que te dá uma certa possibilidade de direção, né? Aí aqui a gente aproveita, né, que dentro desse módulo falamos de falar de time frames maiores, né? E a movimentação, pessoal, do preço é praticamente a mesma, né? Só que no time frame maior, e você teria um stop, né, também muito maior e muito menos candles, né? Então aqui você vê o preço, né, chegando nessa região, né? Aqui foi o segundo toque, que foi o que nos possibilitou, né, ligar essa mínima a essa outra mínima aqui, tá? E agora o preço chegou, né, pela terceira vez, né, na nossa linha de tendência que estava ligada ali, ativou o alarme e tal, tá? E você viu já uma reversão na barra seguinte, depois uma lateralidade ali, tá? Então, por enquanto, sobre a posição de barras. Isso daqui, um rompimento, por exemplo, dessa região pode levar, né, um repique, tá? É tendência de baixa, não deixou de ser tendência de baixa. Para virar, né, tendência de alta precisa de alguns fechamentos acima da 20, um pullback, né, até essas médias se realinharem. Tá? Isso aqui não se move assim tão fácil. Aqui eu tinha essa outra wedge, né, que foi rompida, né, deixei ela ligadinha aqui. Mas além dessa daqui, né, tem essa outra movimentação aqui que também deixa, né, o preço, né, com uma boa cara de uma cunha mesmo, né? Essa ou essa daqui, tá? Né, que são localizações que o preço chegando ele pode sofrer algum tipo de resistência, né? Tá? Mas eu acredito que tem a possibilidade de amanhã a gente ter um repique por esse tipo de movimentação, por esse tipo de análise, tá? Isso só em análise gráfica, né, pessoal? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã pode cair o dia inteiro, né, lógico. Né? O preço e a movimentação pode fazer o que ela quiser, né? Mas se ela faz algo dentro do previsto, né, dentro daquilo que eu já estou esperando, com certeza a minha margem de lucro vai ser bem mais alta, tá? E se amanhã ela cai, né, eu já vou ficar um pouco mais desconfiado, porque eu estou no fundo, né? E eu estou no fundo de uma movimentação, tá? Pensando em All Brooks, né? Se eu for vender aqui, eu vou estar vendendo baixo, pensando numa lateralidade. Se isso daqui for um canal, eu estaria vendendo baixo. Então, vender baixo aqui para mim não é o ideal, né? Eu estou pensando mais em compras aqui nessa região aqui por ser baixo, né? Ou numa lateralidade ou no fundo, tá?
rompimentos de canais, né, tendem, de LTBs, LTAs, né, isso aqui, tendem, né, a falhar em 80% das vezes, então eu prefiro trabalhar a favor da probabilidade. Por hora, eu estou pensando em compras aqui embaixo, tá? Não estou pensando em vendas. Então, aqui a gente, né, encerra essa parte de trap, né? Espero que vocês tenham entendido. Eu espero que amanhã seja um exemplo, né, para essa movimentação aqui, né? Eu espero que a leitura do preço e essa movimentação aqui possa ajudar vocês também. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido o conceito de trap, né? Cuidado para não entrar, né, em localidades às vezes ruins, né, se localizar mal, porque se você se localiza muito, muito mal, aí não tem o que fazer, você tem que assumir o stop de maneira rápida. Então, como eu falei, aqui para eu vender aqui nessa região aqui vai ser um pouquinho complicado, né? Até posso pegar algum tipo de movimentação de venda aqui, mas por enquanto não é a ideia que passa na minha cabeça no momento. Tá? O dia fechou, né, com uma consolidação, né, até estreita aqui, tá? Então tem essa consolidaçãozinha aqui, que aí provavelmente vai ter algum tipo de rompimento, né, ou para cima ou para baixo, né? Para cima eu me deixaria um pouco mais confortável, como eu falei, tá? Apesar da 200 estar aqui, né, ter essa outra LTB aqui, e a região da MM50 está marcada aqui com alarme, junto com essa outra região aqui de suporte e resistência por volume, tá? Aqui tem mais uma, né, que é interessante deixar marcada aqui também. Tá? Essa daqui está muito próxima, né? Se for gap de alta, provavelmente ela já vai acabar rompendo essa região. Né? E a VWAP do dia anterior aqui também. Então tem bastante resistência também para subir. Não vai, se for subir, não vai ser uma subida fácil, né? Porque a gente está numa tendência de baixa nos 60 minutos. Mas por hora ainda estou, como falei, mais comprador do que vendedor. Por quê? Por fazer análise dos time frames maiores. Tá? Se eu fosse olhar só os 5 minutos, ficaria um pouco mais complicado de você fazer essa análise, né? Apesar que eu também veria que eu estou baixo, num canal de baixa, tá? E se for uma lateralidade, eu também estou baixo dentro de uma lateralidade. Beleza, pessoal? Valeu!